né? Então, o Ozzy gozando tá 800 mil dólares de market cap. Ou seja, é o risco do risco do risco do risco do risco do risco. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Então o cara falou ali primeiro de runes e tal, ordens. Eu acho que é muito importante a gente ver esse movimento que está acontecendo aqui nos runes, nos ordens, compadre. Não é brincadeira, certo? Aí, ó. Poca já está metendo 22% hoje de novo, certo? Mas, logicamente, são meme coins. Então, market cap menores. Market cap menor, maior o risco. O que é que você quer, o que é que eu quero dizer com isso? Se a gente fosse analisar pura e friamente por isso, né? O Dog, por exemplo, ele tem 520 milhões de dólares aqui de market cap, certo? O Dog, ele tem 520 milhões de dólares de market cap. O que é que isso significa? Que ele tem o menor risco de todos os runes do mercado. Por quê? Porque ele é o maior market cap do mercado. Então, dentre todos os runes que existem, todos os tokens dentro da rede do Bitcoin fungíveis que existem, o Dog Go to the Moon é o maior de todos. Não tem como você negar. É quando você bota aqui por market cap, você vê, né, que o próprio market cap do Dog ele é o maior de todos, né? Então o market cap do Dog é o maior de todos. Agora deu uma bugadazinha aqui, mas o Dog é o maior market cap de todos, né? Então quando você vê esse movimento aí acontecendo, né, você entende, né, que lá é o menor risco de todos, certo? É o menor risco, né, que existe hoje no mercado para runes. E quando você vai para outras moedas, você vê que são bem menores, ó, né? Você tem uma das segundas maiores aí, por exemplo, Billion Dollar Cat aqui, ó. Billion Dollar Cat são 84 milhões. Então, para Billion Dollar Cat chegar no patamar do Dog, ela tem que fazer mais de 5 vezes, né? A própria RSIC também, né? Ela também está num patamar de 81 milhões de dólares. Então, para ela chegar no patamar do Dog, são mais de 5 vezes. É importante que você entenda isso, né? A Poca, por exemplo, é uma outra que é menor ainda, né? Então, ela tem 9 milhões de dólares. Então, o risco é altíssimo, ok? O risco dessa moeda é alto. Então, quanto maior o risco, maior a assimetria. É assim que você tem que entender, certo? Porque quando a moeda tem um market cap pequeno, você tem a possibilidade de surfar. Ela sair de 9 milhões para 500 milhões, vamos dizer, não estou dizendo que ela vai fazer isso, gostaria muito que ela fizesse, por sinal, mas, né, não, se fizesse, ia ser baleagem violenta, certo? Mas a grande realidade que eu estou querendo dizer é o seguinte, né, 9 milhões para 500 milhões, você percebe que existe aí, né, um gap de 50 vezes, né? Então, a Poca teria que subir 50 vezes para poder alcançar aqui próximo da Dog, né? E aí, meus amigos, o que é que acontece aqui? Você entende que existe esse tipo de movimento. Então, sempre que você comparar um ativo a outro dentro do mercado cripto, analise o market cap, entenda, né? Veja se o market cap é pequeno, né? Né? Primeiro você chega lá e analisa os maiores, né? Os maiores do mercado aqui, por exemplo, dos runes, é o próprio, né, Dog, o próprio Billion Dollar Cat e o próprio RSIC. Né? Esse aqui também, ó, Pups the World aqui, ó, 108 milhões. O Ozzy aqui tá com 814 mil. Então, o mais arriscado aqui, dentre todos esses que estão aparecendo para vocês, é exatamente qual? Ozzy Gozimo, né? O cara tá dando uma gozada aqui, entendeu? Então, eu tô explicando para vocês como é o racional para você, né, entender a diferença de uma moeda ou outra, certo? Depois disso, você vai analisar, antes disso, inclusive, você pode analisar o número de holders da moeda, certo? Então, essa Gozimo aqui, Guzimo, né? O cara tá dando, o Ozzy tá gozando, né? Então, o Ozzy gozando tá 800 mil dólares de market cap, ou seja, é
o risco do risco, do risco, do risco, do risco, do risco. Ok? Para tentar ficar simples, claro, transparente, para que a pessoa entenda, né? Que às vezes vão só gozar na sua cara, né? Eles vão pegar o Ozzy e, né, vão dar uma gozada na sua cara, né? Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Mas, às vezes, essa porra dessa moeda também sai de 800 mil e vai para 8 milhões, certo? Então, tudo no mercado começa assim. Ele tem que passar por essa fase, chegar em 800 mil, até, né, chegar e passar para 8 milhões, né? Agora, se você entender que o risco é brutal quando você está participando de um movimento como esse, aí você, né, coloca menos grana. Você não é obrigado a começar com uma posição fixa para todas as coisas que você vai fazer no mercado cripto, não. Vamos dizer, nessa moeda eu tenho que começar com 100 reais. Não é assim, porra. Todas as moedas que eu for entrar, eu tenho que entrar no mínimo com 100 reais. Não é assim. Estou dando um exemplo, entendeu? Né? Cada pessoa tem a sua realidade. Eu não posso dizer aqui por vocês. A minha realidade é uma. Né? A minha realidade é completamente diferente da grande maioria da realidade da galera aí. A não ser a galera que é baleia, zona desgraçada aí, que tem muito mais baleia do que eu aí, com certeza. Tem gente aí que vocês que são muito mais ricos do que eu. Eu tenho certeza, plena convicção do que isso. Agora a questão é o quê? A questão é exatamente o movimento aqui que está acontecendo, né? Que no mercado, brother, existem assimetrias, né? Então, a gente vê esses ativos, né, crescerem de maneira exponencial, né? Se, por exemplo, uma pulca dessa vai para o preço da Dog, significa que a Dog foi para outro patamar e o mercado de runes como um todo cresceu gigantemente. Só que se ela for para lá e você estiver comprando ela 9 milhões, você vai dar aquele pampanate enorme. Você está entendendo? Na sua carteira. Então, às vezes, você coloca pouco dinheiro, esse pouco dinheiro ele vai se multiplicando várias e várias vezes devido à assimetria que você conseguiu capturar, né? Em vez de você vender, porque você não fica se preocupando com pouco dinheiro ali, né? Você vai, né, deixa rolar e em algum momento traz um benefício para sua carteira enorme, né? Se você souber surfar a onda do mercado aí, e eu tô dizendo para vocês, mais uma vez, né? O mercado cripto, daqui até março, realmente vai estar fazendo um movimento transformacional. Certo? Então, eu estou focando em ordens e runes porque eu acredito que é onde tem grande assimetria nesse mercado, porque eu acredito que tem muita gente ainda que vai entrar nesse mercado. Eu acredito que, né, a gente está falando aqui de colecionáveis dentro da rede do Bitcoin, que são, né, que herdam todas as características que o Bitcoin tem por natureza, né? Então, na prática, galera, né, eu vejo esse mercado crescer de uma maneira exponencial, certo? E aí, Ordinals e Runes são, eu já disse para vocês, desde quando estava lá atrás, antes do lançamento dos Ordinals e dos Runes, eu disse para vocês que é onde eu acho que a gente vai ter belas assimetrias de crescimento, né, daqui para frente. Especialmente porque quanto mais vai passando, vamos lembrar, runes foram lançados em abril, né, dia 20 de abril, ali no dia da Halving ali. E aí, o que acontece? Já se fazem 7 meses aí, aproximadamente, que nós estamos passando desde o lançamento dos runes. As grandes corretoras, o mercado como um todo, está só analisando esse movimento aqui, percebendo que existem milhões e milhões de dólares que estão sendo negociados aqui e que cada vez mais está crescendo esse volume e que eventualmente eles vão querer comer uma boquinha em cima disso. E aí, o que é que eu estou falando? Que eventualmente algumas dessas corretoras podem vir começar a listar, né, os ativos runes. Imagina aí as principais corretoras do mundo vindo aqui agora, começando a listar esses ativos que estão dentro da rede do Bitcoin. Né? Então, seria uma porta para a entrada de liquidez enorme no mercado e que isso poderia elevar o preço do mercado de runes como um todo para outro patamar. Né? E quem não quer, né, participar desse movimento que está surgindo
né, de tokens agora dentro da rede do Bitcoin. É no mínimo intrigante você ter tradado tokens a sua vida inteira em várias outras redes e agora você vê os tokens dentro da rede do Bitcoin e você dizer, não, né, token na rede do Bitcoin eu não quero não. Eu só quero token na rede do Ethereum, eu só quero token na rede da Solana, né? Então é um pouco, né, a se pensar que você achar que essa galera que está tradando na Solana, você achar que essa galera que está tradando no Ethereum, toda a galera que está tradando no mercado cripto, todo tipo de token, todo tipo de altcoin, todo tipo de meme coin, todo tipo de loucura, né? Você achar que essa galera não vai vir treinar nativamente no Bitcoin, eu acredito que é uma das maiores loucuras das pessoas, certo? Né? Então, assim, eu entendo que existem pessoas que têm essa relutância, né? Tem que ter uma carteira nova, tem que entender um mercado novo, tem que começar a pesquisar coisas novas, tem que começar a se dedicar a um momento novo. Mas eu entendo que é aí que estão as grandes oportunidades, né? É aí que estão as grandes oportunidades. Se você for parar para pensar, né, quando todas as coisas que um dia foram difíceis de se fazerem no mundo cripto e que eventualmente com o tempo elas se tornaram fáceis, elas deram resultados para quem entrou primeiro. Perceba, isso não é uma coisa que acontece, né? Não é uma coisa que é um movimento natural do mercado, certo? Todas as coisas que um dia foram complexas, que um dia foram difíceis, que um dia foram fáceis. Um dia, lá atrás, quando o Bitcoin não era nada, criar uma carteira era uma coisa inacreditável. Ninguém imaginava saber criar uma carteira. Olha o tanto de gente que tem carteira hoje, usando o mercado cripto. Olha o tanto de gente que está aí fazendo esse movimento, né? Então, assim, um dia, né, as pessoas vão entender que essas barreiras do não entendimento, essas barreiras da curiosidade, das coisas, elas acabam, né, sendo ultrapassadas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o mercado cripto, ele verdadeiramente tem um potencial para crescer enormemente. E você desacreditar que os tokens que existem dentro da rede do Bitcoin, que é a rede mais líquida de todos do mercado cripto, né? Vamos lá, o Bitcoin tem 1,3 trilhão de dólares. O Ethereum, que é o segundo lugar, tem 300 bi. Certo? Então nós estamos falando aí de um gap de 1 trilhão de dólares de diferença entre o primeiro para o segundo lugar. Né? E, na prática, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que existe muito mais dinheiro dentro da rede do Bitcoin do que na rede do Ethereum, do que na rede da Solana, do que em qualquer outra rede. E se você vê que esse movimento ele já acontece nessas outras redes, e ele está vindo agora para o Bitcoin, tá com poucos meses de existência, tem 7 meses de existência dos runes aqui, que a gente estava falando, né? Um pouco antes, porque a gente já negociava ali com o pré-runes, ali, com os ordens e tal, né, a questão da mineração e tudo mais que estava sendo gerenciado. Mas, de um modo geral, do lançamento para cá são 7 meses. Você desacreditar, né, que os 7 primeiros meses da parada, a parada já fez o que fez, multiplicou e chegou a market caps inacreditáveis. Né? O próprio Dog chegou a 980 milhões de dólares. Agora ele deu uma quedinha, né, mas está estabilizando novamente, chegando ali aos seus 500 e pouco. Então, assim, você desacreditar dos tokens que estão surgindo dentro da rede do Bitcoin, eu acredito que seja uma coisa, né, realmente, né, infantil. Certo? Você tem que perceber o movimento do mercado e tentar se adaptar a ele. Certo? Você não pode ficar tentando mudar o sentimento do mercado ou mudar, né, com a ideologia que você ficou travado na sua carteira lá atrás, que a sua moeda não subiu. Certo? Então, a gente tem que se adaptar a esse movimento. Né? A gente tem que estar sempre como investidor buscando a melhor alternativa, buscando a melhor solução, buscando pensar onde que o nosso dinheiro pode trabalhar melhor para a gente ganhar e ser feliz. Certo? E é isso que conta no final das contas, ok? E então, né, adaptem-se
as narrativas. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.